vagabundo quer ser preso para ter cama e comida de graça. Ele faz várias tentativas, mas por mais que ele tente, não consegue. Um dos aspectos surpreendentes de Fragmentos da Vida é a qualidade dos atores, especialmente o ladrão Alfredo Roussy, que faz uma interpretação fora dos padrões da época, mais natural e moderna. No final, o vagabundo vai à igreja, se arrepende e decide se regenerar. Mas seu amigo, o ladrão, o envolve num roubo e o nosso herói, o vagabundo, finalmente vai preso. Para completar o drama, na prisão, o vagabundo se suicida. Fragmentos da Vida também utiliza a temática moralista dos outros filmes da época. O pecador que se regenera, o suicídio dramático na prisão. Mas também surpreende pela maturidade da linguagem narrativa, simples e eficaz. Um sinal de que o que era antes apenas entretenimento começa a ganhar uma nova dimensão, a dimensão da arte. Veja no próximo segmento, o cinema feito de norte a sul do Brasil. Os Tramalhões em São Paulo, uma aventura gaúcha, a beleza selvagem de um filme pernambucano. Mesmo nos primeiros anos, a produção cinematográfica não se limitava a Rio e São Paulo. Campinas, anos 20. 5 filmes de ficção foram produzidos nessa cidade paulista entre 23 e 26. No mesmo período, também foram feitos filmes em Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Essa produção ficou conhecida como ciclos regionais. O primeiro filme do ciclo de Campinas foi João da Mata, de Amilar Alves, um drama passado numa fazenda de café. É o único dos filmes feitos em Campinas do qual restam alguns trechos. João da Mata chegou a ser exibido no Rio e foi elogiado pela crítica, com exceção nos ciclos regionais, sempre confinados ao seu próprio estado. Um dos melhores momentos do filme é esta cena entre o vilão e o mocinho. O cinegrafista Tomás de Túlio, que filmou esta cena, nos conta como ela foi feita. A câmara era justamente uma câmara desse tipo antigo, patê, né? De manivela, chassi de 60 metros, normal, 35 milímetros. E para filmar esta cena, então, que era de muito movimento, a lente era fixa, não tinha modo, não é como agora, que tem zoom, que não precisa nem chegar perto. Para filmar esta luta, foi necessário 2 pessoas segurando a câmera e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado, enquanto que os 2 auxiliares ajustavam o pé da câmera para não escorregar de um lado e de outro, né? E ia para cá, para lá, e caía, e eu ia atrás, me virando. E tudo com a luz do dia só, não tinha nada de iluminação, não tinha nada. Era tudo bem primitivo mesmo. Este é Eduardo Abelim, a principal figura do ciclo regional gaúcho. Aventureiro, autodidata, como muitos de nossos pioneiros,
Abelim, desde menino, se virou em 1001 atividades. Foi carregador, eletricista e fez até acrobacias com automóvel. Estas cenas mostram a família Abelim nos anos 50. Eduardo e Dona Lia dão um beijo cinematográfico. É ela quem lembra como foi a sessão de O Pecado da Vaidade em 32, quando Abelim alugou um cinema no interior do Rio Grande para poder exibir seu filme. Antes de começar a sessão, aí ele foi no palco, né? Disse que todo arrumado, bem alinhado, foi no palco e disse assim, bom, aqui, né, é uma pessoa que está passando cinema, que fez um filme aqui no Rio Grande com muita dificuldade, e ontem passou aqui, não veio ninguém, não compareceram, mas hoje, né, eu acho que nenhum gaúcho vai deixar outro gaúcho em necessidade, sem poder ter dinheiro nem para sair dessa praça. Diz que aí tinha uns amigos dele que ele já tinha combinado, que estavam na primeira fila. Então diz que ele saiu com uma lata assim de doce, daquela de bala. Então diz que os amigos largaram logo o dinheiro ali. Aí diz que choveu geral, diz que foi o cinema inteiro. Lutando, improvisando e sonhando, depois de fazer 3 filmes, o singular Abelim tornou-se também astrólogo e passou a ser conhecido como professor Edu. Mas continuou sempre de alguma maneira a fazer cinema. Já velho, criou o Cine Propaganda Fluminense. Com a tela armada em cima de um carro, o pioneiro gaúcho projetava filmes e suas reportagens nas praças de Niterói, estado do Rio. Hoje podemos perceber que cada ciclo regional tentava reinventar o cinema, com realizadores autodidatas pensando em Hollywood, mas desconhecendo por completo o que era feito ali do lado. Um eterno recomeçar do zero. Recife, sede do mais importante ciclo regional. De 23 a 31 foram produzidos 13 filmes de ficção. Tudo começou com a Aurora Filmes. O ourives Edson Chagas e o gravador Gentil Ruiz foram a alma do movimento. A eles se juntaram Ari Severo e J. Soares, que morreu em janeiro de 88. Numa entrevista ao cineasta Fernando Spencer, J. Soares fala daquele tempo. Todo mundo queria imitar o americano, principalmente. E aqui, a embriaguez foi tomando conta dos rapazes que também gostavam de cinema aqui. E surgiram, então, aqueles que foram considerados loucos, que fizeram a base. O primeiro filme da Aurora foi Retribuição, lançado em 25. Drama de aventura com os ingredientes típicos do modelo hollywoodiano. Casal romântico, tesouro e bandidos. Ari Severo, roteirista, ator e diretor, foi um dos que quis mudar o modelo importado. Ele deu este depoimento a Fernando Spencer. Eu pedi a Gentil que nós deveríamos mudar terminantemente para assunto nosso. E ele disse, o que você sugeriria? Eu digo, eu sugiro um filme sobre praia, sobre praeiros, sobre jangada, esse pessoal, sabe, que luta no mar. Ele concordou, então nós fizemos A Itaré da Praia. A Itaré é o filme mais trabalhoso que nós tivemos. Um filme que foi classificado naquela altura superprodução. O filme conta os amores do jangadeiro Aitaré, interpretado pelo próprio Ari Severo. As grandes qualidades de Aitaré da Praia são o gosto pela beleza selvagem do cenário pernambucano e o lirismo dos personagens. A estrela do filme era Almeri Esteves. Ela era a namorada do galã Ari Severo, que a trouxe para o cinema. Eu conheci essa moça, uma vizinha. Convidei a Almeri e ela disse, bom, eu não sei, tenho uma loucura por cinema e adoraria trabalhar em cinema, mas não depende de mim, depende da minha família. Para derrubar os tabus dessa família não foi mole não, sabe? Eu basta dizer que tinha padres e freiras dentro do negócio, sabe? Almeri se tornou a principal estrela do ciclo do Recife. Muitos anos depois, ainda guardava recordações daquela época. Eu gostava de ver as fotografias e tudo, me achava bem. Agora, eu nunca estava satisfeito com o que fazia. Podia ter feito muito melhor. Sempre eu dizia, se eu fosse repetir esta cena, não era dessa maneira. Não gostei do jeito disso, só era isso que eu fazia sempre. E realmente, eu queria que fosse de outro jeito.
Mas só depois que a gente assiste é que tem a ideia, né? Mas valeu a pena todo o sacrifício? Todo o sacrifício valeu a pena. E Maria, ainda hoje me emociona. Almeri e Ari se casaram e participaram de praticamente todos os filmes do ciclo de Recife. Viveram juntos até a morte de Almeri em 1982. A Filha do Advogado é a produção mais cara e foi o maior sucesso do ciclo do Recife. A cena do estupro é das mais fortes e ousadas do filme, feito em 27. O estuprador, interpretado por Jota Soares, é meio-irmão da sua vítima, mas não sabe disso. O grande problema enfrentado pelos filmes feitos em Recife, como nos outros lugares, era a exibição. A maior parte dos filmes desse ciclo só foi vista no Cinema Royal de Recife. No mundo inteiro, não havendo cadeia exibidora, não se podia ver o filme em parte alguma do mundo. Tudo foi difícil enquanto não existiu uma distribuição fecunda. Não havendo essa parte, então, tudo que se fazia era perdido. A dificuldade de distribuição e exibição estrangularia cada um dos ciclos regionais. E o cinema sonoro se encarregaria de decretar o seu fim. Um novo tempo estava a caminho. Veja no próximo segmento o cinema erótico de Humberto Mauro, o grande mito do cinema brasileiro, o filme Limite, de Mário Peixoto. Todos os filmes de ficção produzidos no Rio de Janeiro até 1930, lamentavelmente se perderam. O pouco que sabemos sobre eles é graças ao trabalho de pesquisadores e apaixonados pelo cinema. Nos anos 20, o Cine Teatro Íris se tornou o ponto de encontro de um grupo de jovens apaixonados pelo cinema. Eles passavam horas e horas conversando sobre as últimas produções de Hollywood, fazendo e desfazendo filmes na imaginação. O líder do grupo era Adhemar Gonzaga. A filha de Adhemar, Alice, lembra como ele começou a fazer cinema. Desde 7 anos de idade, ele já fazia cinema com caixinha de sapato. Já fazia uma espécie de... Uns faziam uns desenhos, umas caricaturas, e colocava como se fosse uma fita e passava na caixa de sapato, e a fita e os desenhos eram os acontecimentos da semana na rua que ele morava, lá no André Cavalcante. Em 26, Adhemar Gonzaga fundou a revista Cinearte, que tinha Hollywood como ideal, mas também lutava pelo cinema brasileiro. Cinearte passou a fazer um papel fundamental, unindo os pioneiros que filmavam isolados pelo país. Um produzia em Minas, o outro lá em Recife, mas nenhum sabia o que o outro estava fazendo. E eles começaram a unir e dava assim uma publicidade incrível a todo mundo que estivesse produzindo. Foi assim que, em 28, o medalhão Cinearte de melhor filme brasileiro foi para O Tesouro Perdido, de um mineiro do interior chamado Humberto Duarte Mauro. Tesouro Perdido foi filmado em Cataguases, Minas Gerais. O galã era o irmão de Humberto, Bruno Mauro. Bruno também ajudou na fotografia. Zé Carijó era Zeca, filho de Humberto. Os atores eram quase todos da família do diretor. O próprio Humberto fez o bandido. E a mulher dele, Dona Bebe, foi a mocinha. Como podemos ver, pelo elenco, a produção continua do tipo fundo de quintal. Mas em Tesouro Perdido,
já se começa a perceber o talento e a inventividade de um diretor que se tornaria um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Humberto era um verdadeiro artesão. Para fazer essa tempestade, ele riscou os raios na própria película e usou um regador por cima da câmera. Para poder filmar as patas dos cavalos, Humberto improvisou uma teleobjetiva com uma lata de farinha em forma de tubo. Mesmo premiado, Tesouro Perdido nunca foi exibido comercialmente no Rio. Só teve uma sessão especial no Cinema Íris. Em Cataguases, os filmes de Mauro faziam maior sucesso. Eram exibidos aqui no antigo Cine Teatro Recreio, hoje o Cine Edgar. Humberto morava nesta rua. A irmã dele, Dona Ofélia, lembra da adolescência de Humberto. A noiva dele era até protestante, a noiva dele. Era Bíblia, como eles falam agora, né? E nós somos muito católicos, né? Então o papai e a mamãe não queriam que ele casasse nem nada, mas ele tanto pelejou, rezava muito para ela, assistia a missa, sempre rezando, pensando nela, porque ele gostava muito dela. Até ela virar. Ela virou, ficou católica e ele casou. E nós tínhamos muita relação de amizade, mesmo porque o Humberto Mauro, além das suas funções de hidráulica, de eletricidade, de cinema, ele gostava muito de esportes. Foi um grande jogador de futebol aqui num time que chamava-se Flamengo, de Cataguases. Ele era cinema da manhã à noite. Você chegava, o Humberto conversava com a bomba, caía no cinema. No cinema, uma ocasião eu disse até ao Carlos Roberto, não é? O Carlos Roberto, que ele dizia que nós temos que nos embriagarmos, temos que viver embriagados. Ou com o vinho, ou com o amor, a paixão, com isso, aquilo, outro, etc, etc. Nós temos que... A vida é boa, temos que viver assim. Eu então disse para ele, o Humberto, aplicando o senhor Humberto esse conceito, ele vivia de porre do cinema brasileiro. O filme seguinte de Humberto Mauro, Brasa Dormida, de 28, é menos provinciano. Algumas cenas foram filmadas no Rio de Janeiro. Brasa Dormida marca a estreia de um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, Edgar Brasil. Os movimentos de câmera e enquadramentos são marcas da excepcional fotografia de Edgar. Uma das características mais marcantes da obra de Mauro já surge em Brasa Dormida. O lirismo das cenas de amor, o erotismo e a sensualidade. Os padrões morais da época e do próprio Mauro não permitiam cenas explícitas. O erotismo está no pensamento dos personagens e do público. Veja nesta sequência como Mauro constrói, plano por plano, a tensão erótica entre a mocinha e o galã. O puritanismo de Mauro está implícito na imagem da serpente, símbolo da tentação. Aqui vemos outra marca das cenas de amor de Mauro, o voyeur, o terceiro personagem que secretamente espia o encontro amoroso. Em 29, Mauro faz Sangue Mineiro. Neste filme, se percebe o crescente domínio do diretor sobre a linguagem do cinema. O fotógrafo é mais uma vez Edgar Brasil. Esta é Carmen Santos. Aqui ela faz o papel de mulher rejeitada. Mais tarde, ela se revelaria
um dos mais fascinantes personagens da história do nosso cinema. Em Sangue Mineiro, se reafirmava o talento natural de Mauro para filmar o erótico e o romântico. Sangue Mineiro fracassou comercialmente. Sem opção de trabalho em Minas, Mauro aceitou o convite de Adhemar Gonzaga para filmar no Rio de Janeiro. Talvez a maior contribuição de Humberto Mauro foi de ter desde o início conscientemente buscado um estilo brasileiro de cinema. Em alguns dos seus filmes, a paisagem, os personagens e seus costumes são retrato de um Brasil raramente visto na tela. Mauro é o fundador do estilo cinematográfico brasileiro. É o grande precursor do cinema novo e tem uma importância cultural à altura de um Villa-Lobos, de um Guimarães Rosa ou de um Portinari. Não podemos desconhecer Mauro nem hoje, nem no futuro, porque se as novas gerações de hoje muito aprenderam no seu estilo de enquadrar e no seu clima poético, em toda a sua observação do social e do humano, gerações futuras também terão de aprender muito mais ainda, porque a obra do Mauro, com o tempo, fica mais clássica, fica mais profunda, fica mais resistente. A outra grande figura do cinema mudo era o oposto de Mauro, Mário Peixoto. Um jovem sofisticado, nascido na Bélgica, influenciado pelo cinema de vanguarda alemão e francês. Em 1930, com 20 anos, ele fez uma pequena ponta no seu único filme, Limite, e entrou para a história. Humberto Mauro foi que lhe apresentou um jovem fotógrafo de grande talento, Edgar Brasil. Mauro e Adhemar Gonzaga emprestaram a câmera. Carmen Santos foi com a equipe para Mangaratiba, onde viveram vários meses na fazenda de um tio de Mário Peixoto. Essas cenas foram feitas durante um intervalo da filmagem de Limite. A situação básica se repete ao longo do filme. Um homem e duas mulheres num barco perdido no mar lembram suas vidas de frustração. Misterioso como o filme que fez, Mário detesta ser fotografado. A seguir, vocês verão o único depoimento filmado de Mário Peixoto, dado a seu amigo Rui Solberg. Eu vim para essa região mais ou menos em 1930 e foi uma grande aventura produzir esse filme. Eu tinha tão pouca idade e praticamente nenhuma experiência. Mas, enfim, nos atiramos nessa grande história de fazer o filme e Edgar Brasil nos foi inestimável nisso tudo. Uma pessoa mesmo fantástica. Em Limite, o ritmo é fundamental. A câmera é ágil, com movimentos alucinados. Para filmar essas cenas, Edgar Brasil inventou aparatos geniais. Mário Peixoto, que para esta série só quis falar sem imagens, relembra o trabalho de Edgar. Esta cena foi feita da seguinte maneira. Edgar Brasil estava dentro do andor, que era carregado por 6 homens, com os passos desencontrados para não haver oscilação da câmera, ensaiados todos por Edgar Brasil. Edgar ia dentro do andor. Então, as personagens iam na frente e eu é que dava as ordens, dizia, podem começar, eles começavam, né? Assim, o assado, eu ia orientando tudo, né? Porque não tinha som, não podia falar. Então, eles iam e a câmera acompanhando até o ponto que eu queria dizer assim, corte. Elevando a câmera neste mecanismo, Edgar Brasil pôde fazer o movimento vertical com suavidade. E do alto deste andaime, Mário Peixoto e Edgar Brasil filmaram este ponto de vista aéreo. Limite estreou em 31 numa sessão especial do Chaplin Clube do Rio. Brutus Pedreira escolheu a música de Satie, Debussy e Ravel.
Ninguém melhor do que o próprio Mário Peixoto definiu o significado de limite. Eu quis mostrar do limite é que o homem jamais consegue quebrar essa coisa em que ele está preso na Terra, que é o limite humano, das possibilidades, dessas coisas todas. E que também o tempo é uma coisa ilusória, muito ilusória. Haja visto o relógio, por exemplo. O que o relógio está dizendo? Mais um, mais um, mais um. Na verdade, o relógio não está dizendo isso. Nós é que não escutamos direito. Ele está dizendo menos um, menos um, menos um. O tempo não existe, sempre é uma coisa ilusória. Não existe. É isso que eu quis provar em Limite. E creio que consegui. Visto por poucos, não exibido comercialmente, Limite virou um mito. Hoje, há quem diga que nos anos 30, o filme fez muito sucesso no circuito de arte de Londres e Paris. A verdade é que Limite é um clássico do cinema brasileiro. No segundo programa da série 90 anos de cinema, uma aventura brasileira, você vai ver uma revolução no cinema, a chegada do som. Guardei a serpentina que ela me atirou, brinquei com a colombina até às 7 da manhã. A grande dama do nosso cinema, Carmen Santos, uma portuguesa que era balconista e virou uma grande estrela e produtora de filmes. O Descobrimento do Brasil, a obra mais ambiciosa de Humberto Mauro, com cenas memoráveis musicadas por Villa-Lobos. Os primeiros filmes dramáticos da Atlântida, mostrando o surgimento de alguns dos nossos melhores atores. Atenção. Tchau. E o nascimento do gênero mais popular do nosso cinema, a chanchada, e com ela essa dupla inesquecível, Oscarito e Grande Otelo. Oh, Julieta, como é? Tu aí nessa boca? Ora, meu, a máscara noturna esconde a minha face e tu não podes ver o meu pudor de donzela. No próximo domingo, os anos 30, uma fascinante viagem pela história do cinema e do Brasil. Hoje, no debate em Manchete, Arnaldo Nisquier entrevista o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Saboia. Educação ou polícia? Qual o melhor meio para se combater a criminalidade? Debate em Manchete, daqui a pouco. Assista agora, Toque de Bola. Anos de... O cinegrafista Tomás de Túlio, que filmou esta cena, nos conta como ela foi feita. A câmara era justamente uma câmara desse tipo antigo, patê, né? De manivela, chassi de 60 metros, normal, 35 milímetros. E para filmar esta cena, então, que era de muito movimento, a lente era fixa, não tinha modo, não é como agora, que tem zoom, que não precisa nem chegar perto. Para filmar esta luta, foi necessário 2 pessoas segurando a câmera e eu, naturalmente, ao mesmo tempo que virava a manivela, tinha que empurrar a câmera para mais perto, mais longe, levantar, ir para o lado, enquanto que os 2 auxiliares ajustavam o pé da câmera para não escorregar de um lado e de outro, né? E ia para cá, para lá, e caía, e eu ia atrás, ele virando.
E tudo com a luz do dia só, não tinha nada de iluminação, não tinha nada. Era tudo bem primitivo mesmo. Este é Eduardo Abelim, a principal figura do ciclo regional gaúcho. Aventureiro, autodidata, como muitos de nossos pioneiros, Abelim, desde menino, se virou em 1001 atividades. Foi carregador, eletricista e fez até acrobacias com automóvel. Estas cenas mostram a família Abelim nos anos 50. Eduardo e Dona Lia dão um beijo cinematográfico. É ela quem lembra como foi a sessão de O Pecado da Vaidade em 32, quando Abelim alugou um cinema no interior do Rio Grande para poder exibir seu filme. Antes de começar a sessão, aí ele foi no palco, né? Disse que todo arrumado, bem alinhado, foi no palco e disse assim, bom, aqui, né, é uma pessoa que está passando cinema, que fez um filme aqui no Rio Grande com muita dificuldade, e ontem passou aqui, não veio ninguém, não compareceram, mas hoje, né, eu acho que nenhum gaúcho vai deixar outro gaúcho em necessidade, sem poder ter dinheiro nem para sair dessa praça. Diz que aí tinha uns amigos dele que ele já tinha combinado, que estavam na primeira fila. Então diz que ele saiu com uma lata assim de doce, daquela de bala. Então diz que os amigos largaram logo o dinheiro ali. Aí diz que choveu geral, diz que foi o cinema inteiro. Lutando, improvisando e sonhando, depois de fazer 3 filmes, o singular Abelim tornou-se também astrólogo e passou a ser conhecido como professor Edu. Mas continuou sempre de alguma maneira a fazer cinema. Já velho, criou o Cine Propaganda Fluminense. Com a tela armada em cima de um carro, o pioneiro gaúcho projetava filmes e Limite, de Mário Peixoto. Todos os filmes de ficção produzidos no Rio de Janeiro até 1930, lamentavelmente se perderam. O pouco que sabemos sobre eles é graças ao trabalho de pesquisadores e apaixonados pelo cinema. Nos anos 20, o Cine Teatro Íris se tornou o ponto de encontro de um grupo de jovens apaixonados pelo cinema. Eles passavam horas e horas conversando sobre as últimas produções de Hollywood, fazendo e desfazendo filmes na imaginação. O líder do grupo era Ademar Gonzaga. A filha de Ademar, Alice, lembra como ele começou a fazer cinema. Desde 7 anos de idade ele já fazia cinema com caixinha de sapato. Já fazia uma espécie de... fazia uns desenhos, umas caricaturas e colocava como se fosse uma fita e passava na caixa de sapato, e a fita e os desenhos eram os acontecimentos da semana na rua que ele morava, lá no André Cavalcante. Em 26, Ademar Gonzaga fundou a revista Cinearte, que tinha Hollywood como ideal, mas também lutava pelo cinema brasileiro. Cinearte passou a fazer um papel fundamental, unindo os pioneiros que filmavam isolados pelo país. Um produzia em Minas, o outro lá em Recife, mas nenhum sabia o que o outro estava fazendo. E eles começaram a unir e dava assim uma publicidade incrível a todo mundo que estivesse produzindo. Foi assim que, em 28, o medalhão Cinearte de melhor filme brasileiro foi para O Tesouro Perdido, de um mineiro do interior chamado Humberto Duarte Mauro. Tesouro Perdido foi filmado em Cataguases, Minas Gerais. O galã era o irmão de Humberto, Bruno Mauro. Bruno também ajudou na fotografia. Zé Carijó era Zeca, filho de Humberto. Os atores eram quase todos da família do diretor. O próprio Humberto fez o bandido. E a mulher dele, Dona Bebe, foi a mocinha. Como podemos ver, pelo elenco, a produção continua do tipo fundo de quintal. Mas em Tesouro Perdido, já se começa a perceber o talento e a inventividade de um diretor que se tornaria um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Humberto era um verdadeiro artesão. Para fazer essa tempestade, ele riscou os raios na própria película e usou um regador por cima da câmera. Para poder filmar as patas dos cavalos, Humberto improvisou uma teleobjetiva com uma lata de farinha em forma de tubo. Mesmo premiado, Tesouro Perdido... Agora, né? E nós somos muito católicos, né?
Então o papai e a mamãe não queriam que ele casasse nem nada, mas ele tanto pelejou, rezava muito para ela, assistia a missa, sempre rezando, pensando nela, porque ele gostava muito dela, até ela virar. Ela virou, ficou católico e ele casou. E nós tínhamos muita relação de amizade mesmo, porque o Humberto Mauro, além das suas funções de hidráulica, de eletricidade, de cinema, ele gostava muito de esportes. Foi um grande jogador de futebol aqui num time que chamava-se Flamengo, Cataguases. Ele era cinema da manhã à noite. Você chegava, o Humberto conversava com a bumba, caía no cinema. O cinema, uma ocasião eu disse até ao Carlos Roberto, não é? O Carlos Roberto, que ele dizia que nós temos que nos embriagarmos, temos que viver embriagados. Ou com o vinho, ou com o amor, a paixão, com isso, aquilo, outro, etc, etc. Nós temos que... A vida é boa, temos que viver assim. Eu então disse para ele, o Humberto, aplicando o senhor Humberto esse conceito, ele vivia de porre do cinema brasileiro. O filme seguinte de Humberto Mauro, Brasa Dormida, de 28, é menos provinciano. Algumas cenas foram filmadas no Rio de Janeiro. Brasa Dormida marca a estreia de um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, Edgar Brasil. Os movimentos de câmera e enquadramentos são marcas da excepcional fotografia de Edgar. Uma das características mais marcantes da obra de Mauro já surge em Brasa Dormida. O lirismo das cenas de amor, o erotismo e a sensualidade. Os padrões morais da época e do próprio Mauro não permitiam cenas explícitas. O erotismo está no pensamento dos personagens e do público. Veja nesta sequência como Mauro constrói, plano por plano, a tensão erótica entre a mocinha e o galã. O puritanismo de Mauro está implícito na imagem da serpente, símbolo da tentação. Aqui vemos outra marca das cenas de amor de Mauro, o voyeur, o terceiro personagem que secretamente espia o encontro amoroso. Não gostei do jeito disso, só era isso que eu fazia sempre. E realmente, eu queria que fosse de outro jeito. Mas só depois que a gente assiste é que tem a ideia, não é? Mas valeu a pena todo o sacrifício? Todo o sacrifício valeu a pena. Ige Maria, ainda hoje me emociona. Almeri e Ari se casaram e participaram de praticamente todos os filmes do ciclo de Recife. Viveram juntos até a morte de Almeri em 1982. A Filha do Advogado é a produção mais cara e foi o maior sucesso do ciclo do Recife. A cena do estupro é das mais fortes e ousadas do filme feito em 27. O estuprador, interpretado por Jota Soares, é meio-irmão da sua vítima, mas não sabe disso. O grande problema enfrentado pelos filmes feitos em Recife, como nos outros lugares, era a exibição. A maior parte dos filmes desse ciclo só foi vista no Cinema Royal de Recife. No mundo inteiro, não havendo cadeia exibidora, não se podia ver o filme em parte alguma do mundo. Tudo foi difícil enquanto
não existiu uma distribuição fecunda. Não havendo essa parte, então, tudo que se fazia era perdido. A dificuldade de distribuição e exibição estrangularia cada um dos ciclos regionais. E o cinema sonoro se encarregaria de decretar o seu fim. Um novo tempo estava a caminho. Veja no próximo segmento o cinema erótico de Humberto Mauro, o grande mito do cinema brasileiro, o filme Limite, de Mário Peixoto. Todos os filmes de ficção produzidos no Rio de Janeiro até 1930, lamentavelmente se perderam. O pouco que sabemos sobre eles é graças ao trabalho de pesquisadores e apaixonados pelo cinema. A dificuldade de distribuição e exibição estrangularia cada um dos ciclos regionais. E o cinema sonoro se encarregaria de decretar o seu fim. Um novo tempo estava a caminho. Veja no próximo segmento o cinema erótico de Humberto Mauro, o grande mito do cinema brasileiro, o filme Limite, de Mário Peixoto. Todos os filmes de ficção produzidos no Rio de Janeiro até 1930, lamentavelmente se perderam. O pouco que sabemos sobre eles é graças ao trabalho de pesquisadores e apaixonados pelo cinema. Nos anos 20, o Cine Teatro Íris se tornou o ponto de encontro de um grupo de jovens apaixonados pelo cinema. Eles passavam horas e horas conversando sobre as últimas produções de Hollywood, fazendo e desfazendo filmes na imaginação. O líder do grupo era Adhemar Gonzaga. A filha de Adhemar, Alice, lembra como ele começou a fazer cinema. Desde 7 anos de idade, ele já fazia cinema com caixinha de sapato. Já fazia uma espécie de... Uns faziam uns desenhos, umas caricaturas, e colocava como se fosse uma fita. E passava na caixa do sapato, e a fita e os desenhos eram os acontecimentos da semana na rua que ele morava, lá no André Cavalcante. Em 26, Adhemar Gonzaga fundou a revista Cinearte, que tinha Hollywood como ideal, mas também lutava pelo cinema brasileiro. Cinearte passou a fazer um papel fundamental, unindo os pioneiros que filmavam isolados pelo país. Um produzia em Minas, o outro lá em Recife, mas nenhum sabia o que o outro estava fazendo. E eles começaram a unir e dava assim uma publicidade incrível a todo mundo que estivesse produzindo. Foi assim que, em 28, o medalhão Cinearte de melhor filme brasileiro foi para O Tesouro Perdido, de um mineiro do interior chamado Humberto Duarte Mauro. Tesouro Perdido foi filmado em Cataguases, Minas Gerais. O galã era o irmão de Humberto, Bruno Mauro. Bruno também ajudou na fotografia. Zé Carijó era Zeca, filho de Humberto. Os atores eram quase todos da família do diretor. O próprio Humberto fez o bandido. E a mulher dele, Dona Bebe, foi a mocinha. Como podemos ver, pelo elenco, a produção continua do tipo fundo de quintal. Mas em Tesouro Perdido, já se começa a perceber o talento e a inventividade de um diretor que se tornaria um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Neste filme, se percebe o crescente domínio do diretor sobre a linguagem do cinema. O fotógrafo é mais uma vez Edgar Brasil. Esta é Carmen Santos. Aqui ela faz o papel de mulher rejeitada. Mais tarde, ela se revelaria um dos mais fascinantes personagens da história do nosso cinema. Em
Em Sangue Mineiro, se reafirmava o talento natural de Mauro para filmar o erótico e o romântico. Sangue Mineiro fracassou comercialmente. Sem opção de trabalho em Minas, Mauro aceitou o convite de Adhemar Gonzaga para filmar no Rio de Janeiro. Talvez a maior contribuição de Humberto Mauro foi de ter desde o início conscientemente buscado um estilo brasileiro de cinema. Em alguns dos seus filmes, a paisagem, os personagens e seus costumes são retrato de um Brasil raramente visto na tela. Mauro é o fundador do estilo cinematográfico brasileiro. É o grande precursor do cinema novo e tem uma importância cultural à altura de um Villa-Lobos, de um Guimarães Rosa ou de um Portinari. Não podemos desconhecer Mauro nem hoje, nem no futuro, porque se as novas gerações de hoje muito aprenderam no seu estilo de enquadrar e no seu clima poético, em toda a sua observação do social e do humano, gerações futuras também terão de aprender muito mais ainda, porque a obra do Mauro, com o tempo, fica mais clássica, fica mais profunda, fica mais resistente. A outra grande figura do cinema mudo era o oposto de Mauro, Mário Peixoto. Um jovem sofisticado, nascido na Bélgica, influenciado pelo cinema de vanguarda alemão e francês. Em 1930, com 20 anos, ele fez uma pequena ponta no seu único filme, Limite, e entrou para a história. Humberto Mauro foi que ele apresentou um jovem fotógrafo de grande talento, Edgar Brasil. Mauro e Adhemar Gonzaga, algumas cenas foram filmadas no Rio de Janeiro. Brasa Dormida marca a estreia de um dos maiores fotógrafos do cinema brasileiro, Edgar Brasil. Os movimentos de câmera e enquadramentos são marcas da excepcional fotografia de Edgar. Uma das características mais marcantes da obra de Mauro já surge em Brasa Dormida. O lirismo das cenas de amor, o erotismo e a sensualidade. Os padrões morais da época e do próprio Mauro não permitiam cenas explícitas. O erotismo está no pensamento dos personagens e do público. Veja nesta sequência como Mauro constrói, plano por plano, a tensão erótica entre a mocinha e o galã. O puritanismo de Mauro está implícito na imagem da serpente, símbolo da tentação. Aqui vemos outra marca das cenas de amor de Mauro, o voyeur, o terceiro personagem que secretamente espia o encontro amoroso. Em 29, Mauro faz Sangue Mineiro. Neste filme, se percebe o crescente domínio do diretor sobre a linguagem do cinema. O fotógrafo é mais uma vez Edgar Brasil. Esta é Carmen Santos. Aqui ela faz o papel de mulher rejeitada. Mais tarde, ela se revelaria um dos mais fascinantes personagens da história do nosso cinema. Em Sangue Mineiro, se reafirmava o talento natural de Mauro para filmar o erótico e o romântico. Sangue Mineiro fracassou comercialmente. Sem opção de trabalho em Minas, Mauro aceitou o convite de Adhemar Gonzaga para filmar no Rio de Janeiro. Talvez a maior contribuição de Humberto